Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 2 do curso de Odontologia. É um prazer estar aqui novamente com vocês nessa videoaula número 2. É a professora Lucimar Pinheiro que está falando com vocês. Hoje nós daremos continuidade à farmacologia dos anti-inflamatórios não esteroidais. Na nossa primeira videoaula sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, nós vimos que a ação desses fármacos se devem à inibição da enzima ciclooxigenase, da COX-1 ou da COX-2, resultando na diminuição da síntese de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, e, como consequência, na ação anti-inflamatória. Na aula de hoje, nós iremos entender como ocorrem os efeitos AAA, anti-inflamatório, analgésico e antipirético, resultantes da inibição da COX pelos AINES, e o efeito da inibição da COX promoverá diferentes efeitos colaterais. Também iremos abordar o efeito antagonista que ocorre entre os AINES e os antihipertensivos. E, por último, veremos a classificação dos anti-inflamatórios não esteroidais. Nossas referências são aquelas que vocês já conhecem: Hang Daly, Lenita Vamacha e Penildon Silva. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles apresentam então os três efeitos: anti-inflamatório, analgésico e antipirético. Vamos ver inicialmente como que a inibição da COX, levando à diminuição de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanas, promoverão o efeito anti-inflamatório. O efeito anti-inflamatório dos anti-inflamatórios não esteroidais, ele se deve principalmente à diminuição da prostaglandina E2 e da prostaciclina, reduzindo a vasodilatação e indiretamente o edema. A vasodilatação, ela deve ser reduzida, pois ela facilita e potencializa a ação dos mediadores que aumentam a permeabilidade das vênulas pós-capilares, como a histamina, que é responsável pela reação inflamatória local. E como que os AINES exercem efeito antipirético, ou seja, efeito antitérmico? O impedimento da prostaglandina E2 no hipotálamo diminui a temperatura. Os AINES, eles reajustam o termostato hipotalâmico para que haja retorno ao ponto de ajuste normal. Os mecanismos reguladores da temperatura, como por exemplo a dilatação dos vasos sanguíneos, a sudorese, outros, entram em ação para reduzir a temperatura. Vamos entender inicialmente como ocorre o aumento da temperatura corpórea, para depois entendermos como atuam os anti-inflamatórios não esteroidais. O processo inflamatório ou lesão tecidual, além de infecções onde temos a presença de bactérias, promovem a estimulação de citocinas inflamatórias. As citocinas inflamatórias estimulam neutrófilos cerebrais produzirem interleucinas, principalmente a interleucina 1 e a interleucina 8. Estas são as principais células efetoras da resposta inflamatória aguda. As interleucinas aumentam a síntese de prostaglandina E2 no hipotálamo, que via receptor hipotalâmico aumentam os níveis de AMP cíclico, havendo então estimulação do hipotálamo e aumento da temperatura corpórea. Quando o paciente faz uso de AINES, como por exemplo a aspirina, ou ibuprofeno, ou naproxeno,
ou outro anti-inflamatório não esteroidal, ocorre uma diminuição da prostaglandina E2. Com a inibição da prostaglandina E2, não há a deflagração deste mecanismo, com consequente redução da temperatura corporal. Os AINES também são eficazes contra a dor. Vamos entender agora como ocorre a ação analgésica. A dor, ela é decorrente da estimulação das fibras nociceptoras, fibras da dor que levam o impulso doloroso para o sistema nervoso central. Os estímulos nocivos, eles produzem um aumento da atividade dessas fibras nociceptoras através da ação de prostaglandinas. A estimulação das fibras nociceptoras pelas prostaglandinas promove influxo de cálcio e aumento de AMP cíclico, gerando um impulso nervoso e sensibilização do sistema nervoso central. Como que os anti-inflamatórios não esteroidais atuam? Os AINES, eles diminuem a produção de prostaglandinas, que são moléculas que vão estimular as fibras nociceptoras. Portanto, os AINES, eles atuam reduzindo a ação condutora das fibras da dor. Ok, então ocorre a diminuição de prostaglandinas pelos AINES devido à inibição da COX. Qual a função ou quais as funções das prostaglandinas no organismo? As prostaglandinas são fundamentais no processo de resposta inflamatória, atuando em diferentes etapas. Elas são importantes na modulação da dilatação vascular renal e sistêmica, na filtração glomerular, na secreção tubular de sódio e água, na transmissão adrenérgica, no sistema renina-angiotensina-aldosterona e na proteção da mucosa gástrica. A inibição da formação de prostaglandinas no organismo pela ação dos AINES pode levar a vários efeitos colaterais, como, por exemplo, dano à mucosa gástrica, diminuição da função renal e hipertensão arterial. A diminuição da função renal, ela poderá levar a complicações nos casos de pacientes que fazem uso crônico de antihipertensivos, pois esses fármacos, eles exercem uma ação farmacológica mediante a ação de prostaglandinas renais. É o caso do enalapril, que é um antihipertensivo inibidor da enzima conversora de angiotensina, e o atenolol, que é um beta-bloqueador. Estes dois fármacos, eles necessitam de prostaglandinas renais em níveis adequados para exercer seu mecanismo de ação. E quando há uso concomitante de um anti-inflamatório não esteroidal, ocorre a diminuição da ação antihipertensiva por causa da inibição da síntese de prostaglandinas. Um estudo sobre interação medicamentosa entre anti-inflamatórios não esteroidais e antihipertensivos em pacientes internados em um hospital público observou-se que 76,6% dos pacientes apresentaram interação medicamentosa entre dipirona e captopril, que é o inibidor da ECA, da enzima conversora de angiotensina. Foi observado também que 55,33% dos pacientes, mesmo medicados com agentes hipertensivos, estavam ou continuavam hipertensos. Quanto à classificação dos anti-inflamatórios não esteroidais,
Os AINES podem ser classificados em não seletivos e seletivos. Os primeiros, eles são ditos não seletivos, pois eles inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, com preferência para a inibição da COX-1, como, por exemplo, a aspirina. Já os AINES seletivos, ditos de segunda geração, eles inibem especificamente a COX-2. Os AINES de primeira geração são aqueles que não são seletivos para as ciclooxigenases. Eles inibem a COX-1 e a COX-2. Estes fármacos de primeira geração apresentam efeito anti-inflamatório moderado, efeito analgésico moderado, antipirético forte e efeito antitrombótico, pois vão inibir as prostaglandinas que irão evitar a produção de tromboxanos. Mas eles apresentam alguns efeitos adversos, como, por exemplo, a irritação da mucosa gástrica, sendo que os problemas gástricos causados pelos AINES de primeira geração são considerados os principais efeitos adversos. 34 a 46% dos usuários de AINES podem ter algum dano gastrointestinal, podendo ser assintomático ou apresentar risco de perfuração ou hemorragia grave. Você deve estar se perguntando, como é que as prostaglandinas protegem a mucosa gástrica? Então, vamos entender isso. Na mucosa gástrica, as prostaglandinas, elas são responsáveis pela produção de muco e pela produção de bicarbonato. Além disso, as prostaglandinas, elas têm uma ação redutora da produção de ácido clorídrico. Então, com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, ocorre uma diminuição da produção de prostaglandinas pelo nosso organismo e a mucosa gástrica, ela se torna mais suscetível à ação do ácido clorídrico e da bactéria Helicobacter pylori, resultando então nos problemas gastrointestinais. Nesta micrografia, nós podemos ver aqui na figura à esquerda a mucosa gástrica normal e à direita nós podemos observar lesões na mucosa gástrica devido à ausência de muco e bicarbonato produzidos pela inibição das prostaglandinas. Os anti-inflamatórios não esteroidais de segunda geração, ou seja, aqueles que são inibidores seletivos da COX-2, eles não apresentam efeito antitrombótico, mas eles mantêm os efeitos sobre os rins, coração e produzem reações anafilactoides. No entanto, não ocorrem os efeitos sobre a mucosa gástrica. Portanto, o raciocínio lógico levaria à conclusão de que o anti-inflamatório não esteroidal ideal seria aquele que apresentasse 100% de atividade inibidora da COX-2 e nenhuma atividade sobre a COX-1. A partir de 1990, deu-se início à era dos coxibes, que reuniam as duas qualidades ideais de um anti-inflamatório não esteroidal: alta eficácia, baixa toxicidade, por inibirem a COX-2 de forma seletiva. Os coxibes, na teoria, seriam os anti-inflamatórios não esteroidais ideais, agindo apenas nas prostaglandinas que causam a inflamação e preservando aquelas que são importantes para outros tecidos.
Com o uso dos coxibes, no período compreendido entre 1998 a 2001, houve significante redução do número de sangramentos gástricos em todo o mundo. Os coxibes, eles não possuem ação nas prostaglandinas gástricas, pois eles não inibem a COX-1, inibem apenas a COX-2 e não apresentam, portanto, efeitos gastrointestinais. Nós podemos ver no gráfico que a incidência de complicações gastrointestinais para o etoricoxib é 55% menor do que para os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, aqueles que inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2. Os coxibes seriam um anti-inflamatório ideal se não fossem os problemas relacionados à tromboembolia. Em 2001, foi publicado o primeiro estudo relacionando os eventos cardiovasculares em pacientes que fizeram uso crônico de rofecoxib, um inibidor seletivo da COX-2. Além do rofecoxib, outros inibidores seletivos da COX-2 podem ser citados, como, por exemplo, o celecoxib, o etoricoxib e o valdecoxib. Vamos entender por que os coxibes poderão promover tromboembolia em pacientes que fazem uso crônico deles. Pelo fato dos coxibes inibirem apenas a COX-2, ocorre um desbalanço entre as prostaglandinas produzidas por uma enzima, COX-1, relacionada às prostaglandinas produzidas pela outra isoforma, COX-2. Vamos comparar as funções das prostaglandinas produzidas por cada uma das enzimas. A COX-2 produz prostaglandinas que têm efeito vasodilatador, inibição da agregação plaquetária e inibição da proliferação do músculo liso vascular. Portanto, um anti-inflamatório que inibe a COX-2 promove a agregação plaquetária. Por outro lado, os coxibes, eles não têm ação sobre a COX-1, eles não inibem a COX-1. Então, nós teremos a função da COX-1 exacerbada. Desta maneira, teremos a proteção da mucosa gástrica, o que não tem nenhum problema, é uma vantagem, mas teremos também os efeitos vaso-oclusivos, pois a COX-1 produz tromboxanos, que são responsáveis pela agregação plaquetária. Neste sentido, a inibição da COX-2 pelos coxibes e a ausência da inibição da COX-1 poderá levar a maior incidência de problemas tromboembolíticos devido à promoção da agregação plaquetária. Você, neste momento, poderá estar se perguntando: por que alguns analgésicos anti-inflamatórios, como o celecoxib, aumentam o risco de formação de tromboembolia, enquanto outros, como o ácido acetilsalicílico, são utilizados como antitrombótico? Por quê? O celecoxib, o inibidor da COX-2, ele é seletivo para a COX-2, que é a enzima que demonstra estar ligada à inflamação.
mas também está relacionada à produção de prostaciclinas, que tem ação anticoagulante. E não inibe a COX-1, que é responsável pela ativação do tromboxano A2, um forte fator de agregação plaquetária. Ou seja, o bloqueio da enzima COX-2 diminui a ação anticoagulante e a COX-1 continua agindo normalmente com a sua ação de agregação plaquetária. O uso crônico dos coxibes pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio, acidentes vasculares encefálicos, hipertensão arterial e falência cardíaca. Então, nós finalizamos aqui mais uma videoaula. Na próxima aula, nós iremos abordar as principais classes de anti-inflamatórios não esteroidais utilizados na clínica. Na aula de hoje, nós vimos o mecanismo de ação, o efeito anti-inflamatório, analgésico e antipirético resultantes da inibição da COX. Falamos das funções das prostaglandinas e dos efeitos colaterais que elas promovem, principalmente os efeitos relacionados à irritação da mucosa gástrica pelos anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, aqueles que inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, e efeitos cardiovasculares resultantes do uso crônico dos anti-inflamatórios não esteroidais que inibem especificamente a COX-2. Falamos também do efeito antagonista entre antihipertensivos, como enalapril, captopril, e o uso concomitante de anti-inflamatórios não esteroidais. E, por último, nós vimos a classificação dos anti-inflamatórios não esteroidais, em que eles podem ser classificados em não seletivos e seletivos para COX-2. Muito obrigada pela companhia e até a próxima videoaula.